A entrevista de Lula no UOL. Como você deve ver a entrevista de Lula no UOL? É isso que eu vou falar agora nesse vídeo, mas antes se inscreva no canal, curta o vídeo, comente os vídeos. Basicamente, a entrevista de Lula no UOL é a entrevista de um político. E um político fala de quê? Fala de política. E a política é o quê? A política é a vida. A política é o bom senso. Na língua inglesa não existe good sense, bom senso. Na língua inglesa existe senso comum, common sense. E, inclusive, o parlamento inglês se chama Casa dos Comuns, the House of Commons. Então, o que o Lula fala é algo comum, é algo que nós tendemos a concordar. É claro que tem divergência política, é claro que não tem que concordar em tudo. Eu, por exemplo, tenho uma visão divergente com relação a Lula no que tange ao impeachment de Bolsonaro. Tudo bem, ninguém tem que concordar em tudo, a vida é assim. Mas quando ele fala, por exemplo, é muito interessante, no meu entender, na entrevista dele, o ponto mais alto da entrevista, os dois pontos mais altos da entrevista, quando ele lida com a política como ela é, e quando ele manda esse recado, é quando ele trata, por um lado, de Sérgio Moro e do centrão no governo Bolsonaro. Quando ele trata do centrão no governo Bolsonaro, o próprio Leonardo Sakamoto faz a pergunta e faz com... e tem uma visão crítica, do toma lá da cá, do toma lá da cá, e Lula em algum momento diz assim, olha, mas eu torço para que algum dia você seja presidente. Aí o Sakamoto diz, não queira isso para mim. Se você for presidente, e aí Lula chama muita atenção disso na sua entrevista, você terá que governar junto com as forças políticas eleitas no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. E aí ele diz, ali está o Brasil, é um total senso de realidade. Não adianta você moralizar e criticar o centrão, o fulano, cicrano, beltrano, o partido político. E isso ele deixa muito claro na fala dele. Eu, como presidente da República, disse Lula, tinha que conversar com o centrão, tinha que conversar com os partidos que ali estavam. Ora, se queremos algo diferente daquilo ali, seria necessário votar diferente, eleger outros deputados, eleger outras forças políticas. Mas, dadas aquelas forças políticas que estão ali, você compõe. E aí o que ele diz? Um governo tem que estar forte para não ceder demais. E aí ele menciona o governo Bolsonaro. Ora, o governo Bolsonaro, sendo muito fraco, ele é obrigado a ceder mais ao Congresso Nacional. Ele deixa isso, quer dizer, é claro que Lula é um político, eu sou um analista político, eu faço análise. No fundo, o que ele está falando da maneira de um político? Ele está falando o seguinte, olha, o governo pode avançar na direção que ele quer, mas ele vai ter que ouvir, vai ter que compor com o Congresso e com o Senado. Tá? É isso que ele diz. Então é um baita elogio à política. Baita elogio à política, falando algo óbvio. O que eu estou falando para você é algo óbvio, é o que ele disse. Tem as forças políticas no Congresso, você tem que governar, precisa do voto do Congresso, tem que compor com elas. Foi isso que eu disse, é um elogio da política. E quando ele se refere a Sérgio Moro, ele vai fazendo várias pontuações. Em algum momento eu acho que ele resume isso quando ele diz, olha, Sérgio Moro não é ninguém sem a toga. Ele até, o Sakamoto, em algum momento faz a pergunta, e foi um momento até uma tirada daquelas de muita criatividade na hora, ele pergunta, o senhor gostaria de disputar o segundo turno contra Sérgio Moro? E Lula responde, gostaria de disputar, mas é o primeiro turno, porque ele não iria para o segundo turno. O que ele chama a atenção de Sérgio Moro? Aí, de novo, ele chama para si a política. Ele diz, olha, Sérgio Moro foi importante enquanto ele teve uma mídia muito grande do lado dele, enquanto ele não tinha contestação. Na política, a contestação é permanente. Então ele diz que Sérgio Moro vai fazer campanha eleitoral. Ele não vai mais falar sozinho para ser ouvido. Ele vai falar e ser questionado, ele vai ser perguntado, vai ser atacado, ele vai estar na chuva. Então, de novo, o que Lula faz na entrevista? Ele chama a política. Então, o que nós temos na entrevista é um depoimento de um político que governou o país por 8 anos. Antes de governar o país por 8 anos, acumulou capital político para chegar lá,
e depois de governar o país por 8 anos, ficou com essa experiência, elegeu a sucessora foi eleita e reeleita, então ele é o pivô, digamos assim, de toda a esquerda do Brasil. Né? Numa eleição presidencial, pensando em 2022, você pode imaginar uma semifinal, primeiro turno, uma semifinal da direita e uma semifinal da esquerda. Na semifinal da direita, sei lá quem vai estar, Bolsonaro, se não sofrer impeachment. Na semifinal da esquerda vai estar um candidato do PT, que inclusive na entrevista, de novo, senso comum. Lula foi claramente no senso comum. Você será candidato em 2022? Se o PT precisar de mim, sim. Mas eu já estou mais velho, eu aprendi com todo mundo que eu conversei, Brizola, Fernando Henrique, ele menciona, né, que depois dos 75 anos tudo fica mais difícil, eu não terei energia para isso, o país tem pessoas para isso, e aí ele menciona algo importante, tá? Menciona algo importante, política vai e volta, muda. Ele diz o seguinte, olha, no primeiro turno, que todo mundo coloque seu candidato, que o PDT coloque seu candidato, que o PSB coloque seu candidato, que o PCdoB coloque seu candidato, que o PT coloque seu candidato, e depois vai ter o segundo turno. Então ele diz isso. E aí, nesse contexto, ele afirma, olha, o PT vai ter que ir atrás de alguém. Não tem jeito, quer dizer, eu vou ter 77 anos na próxima eleição presidencial, é o que diz Lula. Então eu não terei mais aquela energia necessária para uma campanha e para o governo. Então, de novo, política, common sense, senso comum, bom senso, é o que ele deixa claro. Então, todas as falas dele são nesse sentido. E aí, quando ele comenta Bolsonaro, tudo sobre Bolsonaro, o que ele diz? Bolsonaro sai do senso comum, ele não utiliza esse termo que eu estou lhe falando. Tá? Mas ele diz, olha, Bolsonaro é diferente de tudo, isso ele diz. Tá? E Bolsonaro só quer conflito, 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 fala coisas absolutamente inesperadas, se refere ao e daí de Bolsonaro, olha, morreram 5 mil, ele diz, e daí, o que eu tenho a ver com isso? Ora, isso é totalmente fora do senso comum, do bom senso, portanto, da política. Então, quando nós vemos uma entrevista de Lula, e aí eu posso até dizer isso é algo represado, essa entrevista de Lula, né, porque são poucas as oportunidades que Lula tem de falar para mídias mais amplas. Então, quando ele fala para uma mídia mais ampla, quer dizer, você tem a oportunidade de ouvir Lula talvez com um pouco mais de adrenalina, quando ele fala para mídias mais restritas, as mídias sociais, mídias alternativas, ele está mais em casa. Lula se sai melhor como um político quando está mais fora de casa do que está em casa. Quando está fora de casa, ele quer conquistar mais adeptos. Então, por isso que eu considero que numa entrevista para o UOL, Lula se saia melhor do que uma entrevista para outras mídias alternativas com as quais ele já se relaciona de uma maneira muito próxima. E aí você tem a oportunidade de ver a política nua e crua, a política realisticamente falando dela, a realpolitik, em todos os pontos da entrevista. Exatamente o que está aí. Então, a minha sugestão, se você não viu a entrevista, veja, ela fica depositada na internet, veja com este olhar, com o olhar da política como ela é, como um depoimento de um político, e não um político qualquer, mas um político que governou o país por 8 anos, saiu muito aprovado e foi capaz de eleger e reeleger sua sucessora. Então, esse é um depoimento de um político, é um depoimento num momento de crise, numa pandemia. Quer dizer, então tem um aspecto do depoimento que é um depoimento histórico, é um depoimento que tenderá a ficar para a posteridade. E aí ele aborda todos os temas relevantes do país nesta situação de crise. E o tema relevante é o governo da hora, é o governo Bolsonaro. Então ele aborda detidamente o governo Bolsonaro, ainda que neste vídeo eu tenha salientado outras coisas, não tenha tratado da parte em que Lula aborda mais o governo Bolsonaro. Mas o que você verá no vídeo dele, vale a pena, repito, olhar e prestar atenção, é ele fazendo a crítica ao governo Bolsonaro, basicamente do ponto de vista do bom senso, do senso comum, da vida como ela é. Porque a política, eu sempre digo, a política reflete a vida. A política, ela tem a ver com relacionamento entre pessoas e tem a ver com negociações entre pessoas e grupos sociais de seus conflitos.
Toda a sociedade é diferente e ela, para caminhar, toda família é diferente, todo condomínio é diferente, tem diferenças internas, toda cidade, bairros tem diferenças internas, e para aquilo andar é necessário negociações, ora implícitas, horas explícitas, mas é necessário negociações e composição, e é isso que você vê na entrevista de Lula. Um grande abraço, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos. Um abração.